Olá pessoal, estudaremos sobre aspectos geográficos e históricos do município de Silva Jardim, estudaremos em partes e também faremos alguns exercícios para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar para a venda simulados com questões autorais. Quando estiverem prontos eu irei colocar os links na descrição deste vídeo, beleza? Então para você ficar ligado em relação a todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre conhecimentos gerais de Silva Jardim, falando agora dos aspectos turísticos do Plano Nacional de Turismo. Esse Plano Nacional, ele refere-se ao período de 2018 a 2022. E a proposta desse plano é possibilitar a modernização e desburocratização do setor turístico. Então, tornar as coisas mais fluidas, menos burocráticas e mais modernizadas. E o intuito disso é permitir uma ampliação de investimentos e acesso ao crédito, porque você tem ali, quando você tem a entrada de visitantes naquela área, no município, você tem uma maior circulação de dinheiro, né? Você tem movimentação de economia. Então, a ideia é estimular a competitividade, a inovação, investir na promoção, né, na qualificação profissional dos serviços e permitir uma gestão descentralizada e a regionalização do turismo. Gestão descentralizada, porque você descentraliza, você distribui, não fica tudo concentrado em um único setor. Regionalização do turismo é, apesar de um município, às vezes, ele não tem uma vocação para o turismo, ele não tem ali atributos atrativos que puxem visitantes para aquela área, no entanto, ele consegue produzir, ele consegue oferecer mão de obra, ele consegue produzir, gerar produtos, vender produtos para aqueles municípios que possuem essa vocação turística. Então, a regionalização do turismo é um crescimento não só do município, mas de toda a região a nível turístico. Gente, eu peço desculpas para vocês, porque eu sei que tá um barulho no fundo, né? Uma batida no fundo, é uma obra que está acontecendo aqui do lado da minha residência. Eu tento evitar horários que conflitem com esse barulho, mas às vezes não tem como, para não atrasar a produção. Eu tô gravando desse jeito mesmo, tá? Então, já de antemão, eu peço desculpas, mas não tem jeito. Vamos seguir aqui. Então, em relação à questão turística, Silva Jardim faz parte da região turística Caminhos da Mata. Isso é importante? Com certeza, tá? Então, a região turística de Silva Jardim é Caminhos da Mata. Além disso, além de Silva Jardim, outros municípios pertencem também a Caminhos da Mata, como Itaboraí, Rio Bonito, São Gonçalo e Tanguá, que são ali municípios próximos, né, a Silva Jardim. Bom, outra coisa, Silva Jardim pertence à categoria D no mapa do turismo, porque o mapa do turismo, ele tem 5 categorias, vai de A até a categoria E. A é aquele que tem maior desenvolvimento turístico, E aquele que tem menor. Então percebam que Silva Jardim não tem um desenvolvimento turístico muito bom, né? Ele está quase na última categoria, ele está na penúltima categoria. A gente consegue ver por essa tabela, vou passar rápido pelas tabelas, tá? A região turística Caminhos da Mata, turistas domésticos 0, turistas internacionais 245, estabelecimentos de hospedagem 2, olha como é que é pouco, empregos relacionados à questão turística 1, categoria D. Então você percebe de fato, né, pelas informações aqui dessa tabela, de que há poucos investimentos turísticos nesse município. Vamos falar agora dos aspectos culturais, segundo esse estudo socioeconômico do TCE, tá? Que vocês sempre vão ter que acessar quando vocês forem estudar para qualquer município em relação a conhecimentos gerais, tá? Busquem sempre o estudo socioeconômico elaborado pelo TCE mais recente, que nesse caso aqui é o de 2021, referente a 2020, tá? Então vamos lá. O Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro é um projeto que foi realizado pela Secretaria do Estado da Cultura, e o objetivo desse projeto é mapear, divulgar as manifestações culturais dos municípios, tá? Então, obter e registrar informações referentes aos espaços culturais, onde acontecem atividades, onde acontecem expressões artísticas do município, onde acontecem as festas tradicionais, como é que elas acontecem, como é que elas funcionam, os festivais de cultura, também os patrimônios materiais e imateriais que fazem parte daquele município, além dos próprios artistas, personagens e grupos locais. Bom, em relação a Silva Jardim, que é o nosso foco, nós temos alguns patrimônios materiais, como a paróquia Nossa Senhora da Lapa. Inicialmente, né, nós tivemos a paróquia como sendo uma capela. Depois, ao redor dessa capela, foi tendo um desenvolvimento maior, teve a criação, então, da paróquia. De capela virou paróquia Nossa Senhora da Lapa,
de Capivari. Isso a pedido da população, tá? Nós temos algumas agendas, como a agenda Aldeia Cultural, que inclui ali, que promove sessões de cinema, oficinas de vídeo, de rádio, também espetáculos circenses, né, referentes ao circo, além de exposições de artesãos locais. Então promove também ali o desenvolvimento da produção local, né, da produção do município, né, de geração de renda na Vila de Aldeia Velha. Temos também em relação à agenda o concurso Hoje Republicanos. Eu não coloquei aqui no material, mas eu vou colocar na edição para vocês. Esse concurso Hoje Republicanos é uma forma de você homenagear o patrono da cidade. Quem é o patrono da cidade? O advogado Antônio da Silva Jardim. Né? E aí as escolas de Silva Jardim, elas fazem concursos, né, para que os alunos elaborem redações, poesias, dissertações sobre o advogado Antônio da Silva Jardim, sobre a luta republicana, mais do que sobre ele, né, sobre a sua importância, né. Então nós temos também esse concurso Hoje Republicanos relacionados à agenda. Temos espaços culturais, né, que são locais físicos, onde você tem ali a promoção de algum espetáculo, né. Também temos o Teatro Municipal, por exemplo, que são espetáculos teatrais em grupos de Silva Jardim, de cidades vizinhas. Temos a Casa da Cultura, que funciona provisoriamente dentro da Secretaria da Educação de Silva Jardim, e ali você tem documentos relativos à memória cultural do município. Temos também a Biblioteca Pública Municipal Tiradentes, tá? Que é uma biblioteca que foi inaugurada em 1960 e tem ali um acervo considerável de livros. Temos alguns destaques também, como a Escola da Mata Atlântica, que é uma associação cultural de conservação ambiental, tem como trabalho ali a educação ambiental, né? Promover a educação popular, educação ambiental popular, estimular os produtores, né, a fazer um trabalho mais sustentável, utilizando menos poluentes, menos agrotóxicos, menos transgênicos, buscar a justiça social no campo. Lembrando, né, que Silva Jardim ele tem uma forte inclinação para a questão da sustentabilidade por conta, né, da sua unidade de conservação, da proteção ao mico-leão dourado, que é um animal representativo desse município. Então nós temos essa questão do meio ambiente bem forte para Silva Jardim, tanto que é cobrado na prova de vocês a Agenda 21, tá? E temos também a Associação Honório Coelho, que oferece oficinas de música, teatro, dança, organiza marchinhas de carnaval, tá? Então também mais um destaque em Silva Jardim. Como eu havia dito, existe uma questão muito forte da sustentabilidade em Silva Jardim. Existem 3 pilares de sustentabilidade: o desenvolvimento econômico, a proteção ambiental e a equidade social. Em relação à sustentabilidade, eu sugiro que vocês assistam o vídeo da Agenda 21 de Silva Jardim, que tem aqui no canal, que eu já comecei a produzir a playlist. Eu não vou focar tanto nesse vídeo sobre essa questão, porque tem um vídeo específico disso, tá? Lá eu explico o conceito de sustentabilidade, as conferências, a questão da Rio 92, enfim, tá? Então vejam esse vídeo. Aqui eu vou falar brevemente, porque tá no documento, no estudo socioeconômico do TCE, desenvolvimento econômico. Por quê? Porque a sustentabilidade, ela não tem que frear o desenvolvimento econômico, não é isso, não se trata disso. Se trata de você promover um desenvolvimento, só que um desenvolvimento que ele seja justo, que ele seja controlado, planejado, que ele não esgote com os recursos naturais. Então, essa que é a intenção, tá? Proteger o meio ambiente, que é o nosso lar, né? A nossa casa, a nossa moradia. E equidade social, porque sustentabilidade não fala só de questão do meio ambiente em si, fala também das questões sociais, tá? Então, de permitir o uso dos recursos naturais para todos, de forma equitativa. Bom, na agenda, deve ser cumprida, essa agenda ela deve ser cumprida globalmente, porque a questão do meio ambiente é uma questão global. E serão desenvolvidos objetivos, né, que são os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que vão ser desdobrados em metas e tem diversos temas. Temos o destaque da ODS 11 e ODS 6 para Silva Jardim. ODS 11 fala das cidades e comunidades sustentáveis, ou seja, fala aí de mobilidade urbana, né, fala de questões que envolvem a sociedade, por exemplo, geração de resíduo, saneamento básico, mobilidade urbana, assentamento humano, tudo isso envolve a questão da sociedade, das cidades. E a ODS 6, que fala de água potável e saneamento, né, que fala sobre a questão de assegurar a gestão sustentável da água e saneamento para todos,
né, do uso dos recursos hídricos de forma consciente, de modo também a que todos tenham acesso, né, erradicar qualquer forma de desigualdade ou de pobreza, possibilitar o crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental. Eu trouxe algumas tabelas que estão lá nesse documento, vocês devem pegar esse documento também, tá? Estudar também utilizando ele. Eu não vou frisar muito nessas tabelas, eu não acredito que isso será cobrado em prova, tá? Porém, vamos dar uma olhada rápida para a gente entender um panorama geral de Silva Jardim em relação a essas questões. Por exemplo, em relação à distribuição de água tratada, a população atendida por habitante é cerca de 17.500, vamos colocar assim, cerca de 17.500. O atendimento total de água em percentual é de cerca de 80%, ou seja, nem todo mundo tem acesso à água, percebo, não é 100%. O consumo médio de água por habitante, 86,3%. A distribuição, índice de perda na distribuição, 7,96%, quase 8%. Em relação ao esgotamento sanitário, tratamento do esgoto, que é aquela água residual. Aquela água residual ela tem que ser tratada, ela não tem que ser jogada diretamente no esgoto, não. Nós temos aí a população atendida, cerca de 10 mil pessoas, 10 mil habitantes. O atendimento em percentual é de 47%, ou seja, nem todo mundo tem acesso. Volume de esgoto coletado por ano é 430 e o índice de tratamento de esgoto em percentual é 100%. Então eles conseguem, o tratamento de esgoto, ele acontece por inteiro, tá? Mas nem todo mundo é atendido por isso, tá? Perceba que a tabela mostra isso. Vamos falar agora do ICMS ecológico. Primeiro, o ICMS, ele é um imposto que é relacionado à circulação de mercadorias, tá? E também a prestação de serviços. Nós temos o ICMS ecológico, que é uma parte do valor que foi arrecadado pelo ICMS, de modo geral, uma parte desse valor vai ser repassado para a questão da sustentabilidade, para a questão do meio ambiente. Esse repasse ecológico, ele é de 2,5% do ICMS total arrecadado pelo Estado. Então, uma parte desse valor, 2,5%, vai ser passado para o município de Silva Jardim. Mas não é todo município que consegue ter esse repasse, não. Tem que atender alguns pré-requisitos, tá? Os municípios, eles têm que ter ali um sistema municipal de meio ambiente, que tem que ser composto por, no mínimo, um conselho municipal do meio ambiente, um fundo municipal do meio ambiente, tem que ter um órgão administrativo executor da política ambiental do meio ambiente, tem que ter a guarda municipal ambiental, tá? Então, para você conseguir ter esse repasse, você tem que atender alguns pré-requisitos mínimos, e o município de Silva Jardim atende, tá? E eu coloquei esse gráfico para vocês, para mostrar como é que foi essa questão do repasse de 2015 a 2020, tá? Então percebam que em relação... Aqui tem vários impostos, várias taxas, tá? E vamos ver de modo geral. O modo geral é o IFCA, tá? Então nós temos aqui como, de modo geral, em 2020, você tem um aumento do valor em reais, que foi convertido em reais, desse percentual, tá? Aumentou para R$10.878.468 reais. Temos também o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que o IDH é de modo geral, mas também temos o Índice de Desenvolvimento Humano que se volta ao município, o IDH-M, municipal. Silva Jardim está dentro da faixa de desenvolvimento humano alto, o que é muito positivo. Se percebe por esse gráfico aqui, esse gráfico ele mostra tanto o IDH-M, de modo geral, quanto ele mostra em relação a alguns índices que são muito importantes para você calcular o IDH-M, que é a educação, a longevidade e a renda. São 3 índices muito importantes e cruciais que falam da qualidade de vida das pessoas, dos habitantes. Educação, longevidade e renda. E aí, em cima desses 3 índices, você consegue calcular o IDH-M geral. Tá? E aí o IDH-M geral está em verde aqui. Você tem, por exemplo, em azul, o IDH-M da longevidade, que é o maior de todos. No entanto, o que teve maior crescimento foi da educação. Que ótimo, né? Muito bom. Apesar da educação ter um IDH-M baixo em comparação à renda, em comparação à longevidade, ela cresceu mais. A gente consegue ver pelo gráfico, né? Em laranja você tem aqui o IDH-M da educação. Você vê que ele é menos de 0,2, né? E aí ele vai lá para 0,536 em 2010, tá? São informações ainda antigas, né? Mas são essas informações que foram trazidas pelo Estudo Socioeconômico.
Mas realmente, Silva Jardim é um município que ele tem melhorado muito na questão da educação. Até a remuneração dos profissionais de educação costuma ser um pouco melhor em comparação a outros municípios vizinhos, inclusive, tá? É um concurso público que vale a pena para a galera da educação. Vamos falar brevemente aqui dos indicadores na área educacional, frisando a questão da educação aqui. A remuneração dos professores, tá? O ranking estadual que o município de Silva Jardim ocupa é 13. Ele está na 13ª posição. Não tá ruim, tá? Não está ruim. Levando em consideração a quantidade de municípios que tem no Rio de Janeiro, não está ruim. O ranking nacional, 225. E aí nós temos outras informações, a média padrão, enfim. Sistema de avaliação da educação básica, SAEB. Frisando aqui que remuneração é um indicador da área educacional. Com certeza, remuneração é um forte indicador se está sendo investido ou não em educação. Se o município está investindo ou não em educação. Ele está remunerando os seus profissionais de forma adequada, dentro do piso, de acordo com o piso, não está defasado? Isso é sim um indicador. SAEB é outro indicador, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica. O SAEB é uma prova que os alunos fazem, de todo mundo, de todos os municípios fazem, né? No estado do Rio de Janeiro, enfim, e com base no rendimento, calcula-se uma média e verifica-se se essa média está dentro do esperado do IDEB, se está dentro da meta esperada ou não, se está abaixo da meta esperada, tá? E aí nós temos aqui o SAEB para os anos iniciais e para os anos finais. Os anos iniciais do ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica, a primeira é a educação infantil, segunda etapa, ensino fundamental, terceira etapa, ensino médio. O ensino fundamental, segunda etapa, é dividido em anos iniciais e anos finais. Os anos iniciais é do 1º ao 5º ano. Os anos finais é do 6º ao 9º. Aqui foi verificado português e matemática. A prova do SAEB foi só de português e matemática. Aí no estado, por exemplo, nos anos iniciais não foi avaliado. Nem nos anos iniciais, nem nos anos finais. Já no município, foi avaliado. Tá? E tem aqui o valor dessa avaliação, tá? Tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Bom, e aí falando ainda do SAEB, né? Ao concluir os anos iniciais do ensino fundamental de Silva Jardim, 47,75% dos alunos apresentaram níveis insuficientes em relação à língua portuguesa, 45,57% níveis básicos, 6,69% níveis adequados. Então, a maior parte dos alunos, eles apresentaram níveis insuficientes. Já em matemática, 33,63% foram níveis insuficientes, 57,95% básicos e 8,41% adequados. Já em matemática, você teve a maioria sendo básico, estando no nível básico, enquanto que em português a maioria foi no insuficiente. Isso nos anos iniciais do ensino fundamental. Já nos anos finais do ensino fundamental, o panorama foi pior, tá? Nós tivemos, em relação a Silva Jardim, os níveis insuficientes foram de 71,43%. Então, cerca de 71%. Tá? Então, foi bem alto, insuficiente em língua portuguesa para os anos finais. 27,31% básico e 1,26% adequado. Bem ínfimo, né? Então, a porcentagem para nível adequado foi bem ínfima. Já em matemática, também foi bem desastroso a situação. Cerca de 80% nível insuficiente, cerca de 18% básico e 1% apenas adequado. O percentual, o desempenho em percentual para os anos finais de Silva Jardim conseguiu ser pior do que dos anos iniciais, tá? Em relação ao SAEB. Aqui mostra a questão da evolução no quadro do Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, do IDEB, nas 8 edições realizadas pelo IDEB. Então, vai de 2005 a 2019. Então, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Ele tem 2 tabelas. Tem a tabela da rede municipal, ou seja, de Silva Jardim especificamente, e a tabela da rede estadual, ou seja, do estado do Rio de Janeiro, que Silva Jardim faz parte. Então, pegando aqui da rede municipal, que é o nosso foco, percebam que Silva Jardim não bateu a meta nem nos anos iniciais, nem nos anos finais. Nenhum, nem outro. Em relação a ranking, né, Silva Jardim ficou numa posição consideravelmente ruim, tá? 66 entre 90 avaliados nos anos iniciais e 75 entre 84 avaliados nos anos finais. Ainda falando de educação, né, o número total de matrículas
nos ensinos infantil, fundamental e médio, ou seja, na educação básica de 2019, em Silva Jardim, foi de 4.794 alunos, cerca de 4.800 alunos. E houve um aumento, evoluiu para 4.831 em 2020, então aumentou o número de matrículas. Pouco, foi uma variação pequena, de menos de 1%, 0,77%, tá? Então, avaliação pequena. Bom, em relação à educação infantil de Silva Jardim, a rede municipal respondeu por 93% das matrículas na creche em 2020. O número total de matrículas teve evolução de 28%, né, melhorou, aumentou, no período de 2015 a 2020, beleza? Aqui essa tabelinha mostra o número de matrículas de 2015 a 2020 e mostra, né, a questão ali do número de matrículas que de fato aumentou. 2015 foi 399, 2020 510. Falando aqui na pré-escola, que eu citei para vocês, né, que a educação infantil é dividida em creches e pré-escolas, creches de 0 a 3 anos, enquanto, né, a pré-escola é de 4 a 5 anos. Bom, na pré-escola, a rede do município de Silva Jardim foi responsável por 93% das matrículas em 2020, tá? Teve uma variação também na quantidade de alunos matriculados, que foi de 4% entre 2015 a 2020. Só vocês verem aqui, ó. Em 2015 nós tínhamos 626 matrículas, em 2020 650. Aumentou, mas aumentou pouco, né? 4%. Agora falando de ensino fundamental, né? Que é a segunda etapa da educação básica, nós temos o seguinte panorama. O número de matrículas oscilou em menos 5% no período. Vamos lá na tabela, ó, o número de matrículas. Em 2015 foi 3.151, em 2020, 2.997. Diminuiu mesmo. Né? E aí nós temos quase 63% dos municípios apresentaram redução na quantidade de estabelecimentos da rede estadual, cujo número de matrículas em Silva Jardim teve variação de menos 5%. Tá? Então nós tivemos aí uma queda em relação à questão do ensino fundamental, tá? E vendo essa questão do número de alunos que concluíram o ensino fundamental em Silva Jardim, né, nós temos esse gráfico, que o total está em vermelho, né? E nós temos tanto aqui o gráfico mostrando essa evolução a nível estadual, a nível municipal, né, a nível de escola municipal e a nível de escola privada, tá? Então, por exemplo, a escola municipal, que a gente está tratando aqui de município, né, de Silva Jardim, tá meio marronzinha, né, uma cor meio bege, na verdade, né, e ela acompanha o crescimento junto com o valor total, né. Segundo o Instituto Socioeconômico, de um total de 162 em 2001, para 182 formandos em 2020. Aumentou o número de formandos, tá? Aumentou pouco, variação de 11% apenas. Vamos falar agora de ensino médio, né? Que o número de matrículas oscilou em menos 9%. Então, no caso do ensino médio, reduziu o número de matrículas. No ensino fundamental, não. No ensino fundamental, nós acabamos de ver que aumentou. Aumentou pouco, mas aumentou. No ensino médio, não. Reduziu o número de matrículas de 2015 a 2020. Isso é uma tendência, tá, gente? Porque muitos alunos eles acabam desistindo de estudar e isso fica muito expressivo no ensino médio. O ensino fundamental ainda tem, né, o responsável mais presente. O ensino médio eles acabam ficando muito soltos numa realidade de município, tá? Ainda mais numa realidade rural, de um município mais rural, né, que aquelas crianças elas acabam trabalhando junto com os pais, né? Então, isso é algo que infelizmente acontece, tá? A gente consegue ver isso na tabela, tá? Em 2015, nós tivemos 779 matrículas, enquanto que em 2020, 674. Reduziu mesmo o número de matrículas. Nós temos aqui a seguinte informação, que a rede estadual respondeu por 100% do volume de matrículas em 2020, né? Então, se incluísse aqui uma escola privada, a rede estadual sozinha, o número de matrículas totais foi todo para a escola pública na rede estadual. No ensino de jovens e adultos, que é a EJA, Silva Jardim teve um total de 470 alunos matriculados em 2020. Né? Então, a EJA é para aqueles alunos, né, que não conseguiram concluir os estudos na idade recomendada e voltam a estudar. Então, você teve aqui 470 alunos matriculados em 2020, sendo 34% na rede estadual e 66% na rede municipal. Você vê que tem muitos alunos que não concluíram a educação no tempo recomendado aqui. E não havia curso de graduação presencial no ensino superior em 2019 em Silva Jardim. Então, quem quisesse fazer o ensino superior teria que sair do município para o município vizinho. Vamos fazer uma questão para a gente estar fechando. Eu já disponibilizei para a Vênus um simulado contendo questões sobre conhecimentos gerais do município de Silva Jardim, questões autorais, com gabarito comentado, não só de conhecimentos gerais, mas também da lei orgânica e do Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Num como promocional. Vocês podem estar comprando os 3 documentos por um valor reduzido.
Os links estarão presentes na descrição deste vídeo, beleza? Vamos à leitura da questão. Segundo o estudo socioeconômico promovido pelo TCE, no que tange ao IDEB, o município de Silva Jardim, no período de 2005 a 2019, letra A, atingiu as metas dos anos iniciais do ensino fundamental somente, letra B, atingiu as metas dos anos finais do ensino fundamental somente, letra C, não atingiu as metas nos anos iniciais nem nos anos finais do ensino fundamental, letra D, atingiu as metas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Nós vimos isso naquela tabelinha, né, que infelizmente não atingiu nem as metas dos anos iniciais, nem dos anos finais do ensino fundamental, né? Portanto, a nossa resposta é a letra C. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Lembrando que aqui no canal tem várias playlists que podem estar te ajudando, né, dependendo da área que você está tentando. Tem playlist de legislação educacional para a galera de educação, tem playlist, né, de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem algumas playlists de português também, tem vários simulados de português, simulados de fundamentos de educação. Enfim, vocês podem estar maratonando aqui para poder ficar cada vez mais bem preparado para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos, eu vejo vocês nos próximos vídeos.